Os 2/3 dos deputados, eles são deputados quase que vereadores, sabe? Eles pensam mais na cidade de onde eles vêm do que de qualquer outra coisa. Eles são eleitos para isso, eles trazem dinheiro de Brasília para as suas cidades. Então é ali, calçamento de rua, poste, ambulância, construir hospital, escola, tudo mais. Veja, a gente está falando de uns 300 deputados que têm um foco nos 400 municípios dos 5.000 municípios do país, né? Todos os outros 4.500 municípios são esquecidos e ignorados. Mas o foco deles é esse. E a maneira como eles gastam esse dinheiro sem precisar mais de licença do governo federal, eles gastam à vontade, é uma maneira sem controle. A gente não sabe que deputado pediu que dinheiro para que obra onde. Não existe nenhum tipo de transparência e, obviamente, existe muito desvio desse dinheiro. Quer dizer, não é só a escola, não é só o calçamento, não é só a praça, não é só a ambulância. Parte desse dinheiro é desviado. Existe uma série de investigações da Polícia Federal que estão em curso e esse troço vai ser... Essa caixa de Pandora do orçamento secreto está para ser aberta. Os caras não querem ser processados. Então, eles precisam da PEC da blindagem, que é uma emenda constitucional que, em essência, diz o seguinte: deputado não responde mais nem o juiz. É como se tivesse para explodir uma nova... Poderia dizer assim, uma nova Lava Jato, talvez, Pedro? E eles estão apavorados com isso. Pega todo mundo, pega uma boa turma, né? É uma boa turma. PG, é difícil a gente dizer tá para surgir uma nova Lava Jato, porque, afinal de contas, a Lava Jato foram 42 bilhões de reais de bola, né? Tem razão. Que foram desviados de dentro da Petrobras. A gente não sabe qual o volume, a gente não sabe qual é o tamanho disso. Agora, não é só isso, né? Antônio Rueda, diz o UOL hoje, aparentemente é dono de um avião que uma turma do PCC escapou do Brasil. Porque essa PEC da blindagem ela é muito interessante, porque ela não protege apenas, ela não livra da justiça apenas todos os deputados e todos os senadores. Ela livra da justiça também os presidentes e vice-presidentes dos partidos políticos, que obviamente estão envolvidos em receber parte desse dinheiro distribuído do orçamento secreto, e a gente não sabe mais o que. E aí, quando eu trouxe o PCC, não foi só por conta dessa história que o UOL trouxe hoje, de essa suspeita de envolvimento do Rueda no desaparecimento de uma turma ligada ao PCC. Não é só isso. A partir do ano que vem, tudo quanto é deputado federal está livre da justiça, gente. Livre da justiça. Só quem decide se eles podem ser processados ou não, investigados ou não, é a Câmara dos Deputados. Em voto secreto, como vocês já estavam falando. Portanto, eles vão ser liberados e ninguém sabe por quem. Ô Pedro, deixa eu acrescentar até uma... Desculpa te interromper, vou te devolver, mas porque... Já tem portal noticiando que, apesar de não citar expressamente os deputados estaduais, a extensão desse benefício se daria aos parlamentares dos estados, né, e do Distrito Federal, porque o Supremo decidiu, num julgamento de 2023, que as imunidades previstas na Constituição também valem para os deputados locais. E aí, exatamente na direção do que tu estás dizendo... Credo, um trem da alegria horroroso. E para essa coisa paroquial também, de PCC, de crime infiltrado, que a gente sabe que nos estados, né? Eu, infelizmente, vou pegar o exemplo do estado do Rio de Janeiro, que a gente tem paixão pela beleza e pelo que é, mas no Rio de Janeiro a gente sabe como a banda toca, infelizmente, né? Sim, então, tem miliciano dentro da Assembleia, né? Exatamente, com mandato. E aí, Pedro, te devolvendo, a gente está diante realmente de algo mais grave ainda, né? Gravíssimo. São 1.060 pessoas se esse efeito cascata de fato se confirmar. Kelly, é isso mesmo. E o Carioca aqui está para te dizer que na Alerj tá festa hoje rolando. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tá uma festa rolando. Aqui, a 3 quilômetros de onde eu tô. Porque é isso. E, gente, a
A gente não tinha, a gente passou a ter de alguns anos para cá crime organizado no Brasil, crime organizado de verdade na forma do PCC. Por que no caso do estado do Rio é mais grave e no caso do estado do Rio, do meu estado, é mais grave? É sim. Porque através das milícias, as milícias são essencialmente grupos de policiais que tomam conta do negócio do Comando Vermelho, do primeiro Comando da Capital, etc. E se associam ao crime. Através das milícias, aqui no Rio de Janeiro, o que ocorreu é que o crime tomou o governo do Estado. Uma estrutura importante do governo do Estado, que é a de segurança pública, a polícia militar e a polícia civil. E muitos desses policiais, muitos desses milicianos são deputados estaduais no Rio de Janeiro. E essa coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e que ameaça começar a acontecer em outros estados da União, com uma PEC como essa aprovada, ela foi aprovada na primeira volta, precisa ser novamente votada e aprovada uma segunda vez na Câmara dos Deputados e precisa ser aprovada em 2 turnos no Senado Federal. O Senado aparentemente vai resistir. Se o Senado aprovar em 2 votações, vai para o Palácio do Planalto e o presidente Lula pode vetar. E ele diz que ele vai vetar. Aí tem que voltar e esse veto pode ser derrubado. Agora, independentemente disso, existe a possibilidade ainda de o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional essa PEC. É uma possibilidade. A gente não sabe se isso vai virar lei. A gente sabe que os deputados estão se esforçando muito para que vire lei. Se vira lei, ano que vem a gente tem eleição. Gente, se eu fosse um chefão do PCC, eu era candidato a deputado agora. Exatamente. E isso que eu queria entender, Pedro. Você pode cometer o crime que você quiser. Te parece uma tendência de que virem candidatos, por exemplo, membros do PCC? Isso eu não ouvi muito bem. É claro. Pessoas que o PCC vai eleger para deputado federal ou, como estava falando a Kelly, porque aparentemente a interpretação é essa mesmo, para deputado estadual, que é bem mais fácil você eleger. E essas são as pessoas que podem cometer os piores crimes porque elas não podem ser investigadas, porque elas não podem ser processadas. Agora, Pedro... É um troço bem inacreditável. Não, é inacreditável. Os parlamentos viram refúgio de delinquentes. De bandido. De bandido. Pedro, se as pesquisas mostram que a população é contra... Por que os deputados são tão a favor? Eu queria que tu explicasse isso pra gente, né? Por que eles não têm medo de quem eles representam? Na verdade, quem tem o poder do voto, né? Que é o povo, e é contra isso, em princípio. As pessoas não sabem, PG, como que se elege um deputado estadual, né? As pessoas acham que se o seu estado tem 70 e poucos deputados federais, os 70 e poucos mais bem votados são eleitos. E não é assim que funciona, né? Na verdade, quando você vota num candidato, você não está votando no candidato, você está votando no partido. Se você vota no candidato do PT, você elege os deputados mais votados do PT. Se você está votando num candidato do PL, você elege os candidatos mais votados do PL. Então, se o PL teve 10% dos votos num determinado estado, no estado do Rio Grande do Sul, então 10% dos deputados gaúchos serão do PL, e aí vão os mais votados. Então, isso o que acontece? Acontece que você tem nas grandes cidades, você pega Porto Alegre e vai eleger alguns deputados federais, uns 4 deputados federais, 5 deputados, com uma quantidade muito grande de votos. Com 80 mil votos, com 100 mil votos. Pouca gente. Mas esses caras vão levar, porque eles estão levando muito voto para o partido, eles vão levar mais os 3. E aí quem vai ser eleito, na verdade, é alguém do interior do Rio Grande do Sul que teve na sua cidade 15 mil votos. Então, as pessoas não têm muito esse raciocínio quando elas votam, porque todo mundo tem essa impressão de que é que nem vota para presidente, que é que nem vota para governador, que ganha quem tem mais voto, e não funciona desse jeito. Então, a gente não tem muito controle de quem que é eleito. Se você vota num partido, num deputado muito votado de um partido com muito pequeno,
Se liga, você nem é pessoa, porque entrou alguém com 1/3 dos votos de um partido grande. É por isso que os partidos pegam as celebridades, né? Claro, o Tiririca, que é o caso para entender. Porque aí você vai ter um saco de votos, né? Ali naquele saco de votos, você vai somar tudo depois e aí vai pegar por ordem os deputados Pedro, da nominata. Eu vi o teu vídeo de ontem no Instagram sobre a PEC da blindagem. Tem um momento ali em que você fala que essa PEC não interessa a nenhum brasileiro que não seja deputado ou presidente de partido. Eu concordo, só que a gente tem visto muita gente nas redes defendendo essa obscenidade, ou porque caiu nessa história de que é preciso blindar os deputados do Supremo malvadão, ou porque acha que pela anistia vale tudo, até aumentar a impunidade no país. A minha pergunta ela é um pouquinho sacana, mas eu queria saber de ti. Como que a gente chegou nesse estado de corrupção moral em que alguém não tem vergonha nem de dizer que essa blindagem é um preço razoável a se pagar por qualquer coisa, ainda que seja a anistia? Gabriel, você lembra do deputado do Acre, Hildebrando Pascoal? Uhum. Para nossos ouvintes que não lembram, esse cara matou uma pessoa com uma motosserra. Uma motosserra. Tipo, não é só um assassino, claro. É aquele assassino com requinte de brutalidade inacreditável. Ele foi caçado, foi processado, foi julgado, foi preso. Com essa lei, nada aconteceria com ele. Nada aconteceria com ele. A não ser o que... Deputado pedófilo flagrado, uma criança, nada. Acho que caiu a ligação do Pedro. Não, eu ia dizer... Dois, o Jairinho, por exemplo, que era vereador, tá? Que torturava criança. Se os amigos, colegas se juntarem e com voto secreto, quer dizer, tu não precisa, tu faz um conchavo ali e aí tu não vota abertamente. É tão estapafúrdio... Ó, vamos ver, tô ouvindo barulhos de que talvez a conexão esteja... Ai, mas olha o nosso tempo. Tá nos ouvindo, Pedro? Tô ouvindo. Tá. Tu tava trazendo o Hildebrando Pascoal e até a gente falou do Jairinho, que não é deputado, né, mas vereador, e que também foi um caso, né, de alguém que torturava criança. Pois é, então eu entendo que algumas pessoas estejam achando que isso na verdade tem a ver com julgamento de golpe, com isso. Gente, não é nada disso, é crime comum. É crime comum. Entendeu? Deputados já têm imunidade parlamentar, eles podem falar muita coisa como deputados, sem poderem ser processados, eles já têm um tipo de proteção que deputados precisam ter. Não é disso que a gente está falando. Estão enganando vocês. Crime comum. É imunidade para pedófilo, é imunidade para traficante de droga, é imunidade para assassino. É disso que a gente está falando. É imunidade para bandido, para corrupto. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de golpismo, a gente não está falando de direita contra esquerda. Isso não tem nada a ver com direita contra esquerda. Imunidade para bandidagem. Pedro Doria, sempre que tu vem a gente sai mais inteligente, né? Ou no mínimo menos burro, porque a gente aprende muito contigo. Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade. Um beijo grande. Se Deus quiser a gente volta para falar de um assunto melhor, né? Porque isso aí, pelo amor de Deus. Beijo, querido. Bom trabalho. Algum dia vai acontecer, Kelly. Beijo pra todos. É sempre a bronca, a gente chama o Pedro, né? Gabriel, PG, cara... Beijo até amanhã, né, Kelly? Porque ainda, né? Quem se surpreende a com o dia semana não amanhã? Acabou. Não, só acaba quando termina. Tchau pra vocês. Tchau. Timeline volta amanhã. Iguatemi, PUC, Savaralto e Sicredi. Vem aí Chamada Geral, primeira edição. A gente volta amanhã. Tchau.